Boa tarde, Deus te abençoe. Vamos começar aqui com a primeira aula a respeito da Palavra de Deus. E o meu intuito é levar o Evangelho e levar as pessoas a conhecerem o plano maravilhoso de Deus para a nossa salvação. Mas primeiro é necessário você entender por que é necessário que exista um Salvador e por que Deus teve que elaborar um plano para a salvação da humanidade. Por que isso foi necessário? Então, tudo começa lá no livro de Gênesis, que conta a história da criação, e no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia ela já declara Deus como pré-existente, como alguém que não foi criado. No princípio era Deus e ele criou os céus e a terra. Então se você tem problema com isso aqui, se você tem problema com o relato de Gênesis 1:1, você vai ter problema com todo o resto. Você vai ter problema com muitos outros relatos bíblicos, porque se você não acredita que Deus criou os céus e a terra, é muito mais difícil de você acreditar que ele seja capaz de fazer muitas outras coisas que aparecem nesse livro. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí vai falar como Deus fez toda a criação, a luz, as águas, a terra, as árvores. Mas eu vou ir direto lá para a criação das criaturas de Deus, né? Os animais e o ser humano. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Dize também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, para vocês verem que assim Deus criou todas as coisas. E quando ele criou, ele já criou também as leis da natureza, as leis que iam regir o funcionamento do universo. E a respeito das espécies de seres vivos, as plantas, os animais e tudo que há, ele já criou essa lei aqui, que cada um ia reproduzir conforme a sua espécie. Então, laranja só dá laranja, e macaco só dá macaco, e por assim vai. Então, cada ser vivo só pode reproduzir segundo a sua própria espécie. Isso já foi uma das leis que Deus determinou a respeito da sua criação, assim como ele criou as leis da física, da gravidade, do espaço e de tudo que há. E eu vou contar esse relato aqui de Gênesis, mas eu também já vou expondo pontos que não estão contidos aqui nesse relato de Gênesis, mas se encontram no restante da Bíblia. Então, vai ter coisas que aqui não vão ficar bem explicadas, porque é preciso entender que o livro de Gênesis ele faz parte de um conjunto de livros que Moisés escreveu para explicar as coisas para o povo de Israel, que foi um povo que estava há 400 anos escravizado, e aí para eles entenderem o funcionamento de tudo, a criação de tudo, por que as coisas são como são, por que Deus exige certas coisas,
eles tinham que ter uma base, né? Então a base é isso aqui. Foi que Moisés escreveu para o povo entender, mas nem tudo sobre a criação e nem tudo a respeito dos propósitos de Deus está contido no livro de Gênesis. Ele é só um relato histórico, realmente aconteceu como está escrito aqui, mas ele não é um relato que se dá. Ele não tem o objetivo de ser científico. A Bíblia ela não tem o objetivo de ser científico, explicar tudo conforme a ciência. Ela só dá o relato, mas ele também não é muito expansivo. Então, durante toda a Bíblia, vão ter mais explicações, vão ter outros textos que vão explicar os propósitos de Deus e o que estava acontecendo de fato aqui. Então, aqui só vamos para o relato da criação do homem e da mulher, tá? Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele não estava falando necessariamente que nós somos iguais a Deus. Deus é invisível, né? E nós somos criaturas visíveis desse Deus invisível. Mas quando a Bíblia fala que ele criou a sua imagem e semelhança, significa que nós somos criados santos e puros. Porque Deus ele é santo e puro e bom. Então nós fomos criados a essa imagem e semelhança. E o objetivo de Deus é que quando o ser humano se reproduzisse, ele reproduzisse outros seres santos, puros e bons como ele é. Nós íamos reproduzir, ou seja, Adão e Eva, né, os primeiros seres humanos, eles iam reproduzir seres santos e puros como é Deus. Todos, nós todos, toda a humanidade ia ser a imagem e semelhança de Deus. Mas no caso, só os primeiros seres humanos foram. Nós já não somos a imagem e semelhança de Deus por causa da continuação aqui do relato. Vou dar seguimento aqui. E plantou, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, para vocês verem a diferença entre nós e o restante da criação, que toda a criação Deus criou com a palavra. Ele disse: haja luz, haja trevas, haja águas, haja terra, haja animais. Então tudo ele foi criando através da palavra e as coisas foram acontecendo. Esse é o poder que Deus tem. Mas nós somos a coroa da criação de Deus. Nós fomos feitos pelas próprias mãos dele. Ele, com as suas mãos, criou um boneco de barro e soprou o espírito da vida nas narinas dele e criou o ser humano a partir disso. Então ele colocou as mãos na massa, literalmente, para criar o ser humano. É por isso que nós somos a coroa da criação de Deus, porque ele não usou só a palavra para criar a gente, ele nos criou com as próprias mãos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 pedaços. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui nós temos Deus instituindo o trabalho. O trabalho ele foi instituído por Deus, para vocês verem.
O homem foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Então ele já era o primeiro ser humano, ele já era um lavrador e um guardião do jardim que Deus tinha feito para ele. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado todas as terras, toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este os chamaria. Então, para vocês verem a importância que Deus dava para o ser humano, que Deus deu toda a criação para o ser humano nomear. O ser humano quem deu o nome a todos os animais e todas as plantas. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus lhe fez cair no sono pesado, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem... Então, o homem estava lá no jardim, ele estava sozinho, e ele via que todos os animais, né, o macaco tinha a macaca, o leão tinha a leoa, e por assim vai, todas as espécies tinham macho e fêmea, e ele era o único que ele não encontrava uma igual sua, né, no meio de toda a criação. Então Deus viu que isso estava deixando ele triste, né, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, ou mulher, né? Porquanto do varão foi formada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Então, nesse ponto aqui, isso aqui é um ponto que mais gera debate, gera discussão, né? Mas, como eu disse, o relato de Gênesis já começa lá no 1:1, com Deus criou os céus e a terra. Então, se você tem um problema com isso, com um ser poderoso o suficiente para criar tudo através da palavra dele, você vai ter problema com todo o resto, tá? Se você não acredita que teve um ser que projetou tudo, que foi o arquiteto de tudo, que planejou tudo e que criou tudo com o poder da palavra, você vai ter problema com isso aqui que eu vou ler agora, tá? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, aqui não está escrito, tá? Mas como eu disse, eu vou usar o todo da Bíblia para explicar o que eu vou lendo aqui. Porque, como eu disse, esse livro ele não tem a intenção de ser expansivo, né? De explicar tudo ali, por causa que era para só explicar o básico que o povo de Israel precisava saber para servir a Deus. Aqui não diz, mas lá no livro de Apocalipse é explicado que essa serpente, na verdade, era Satanás, né? Não sabemos se ela estava possuída, mas com certeza estava sob a influência de Satanás. E daí tentou enganar a mulher e conseguiu, né? Então, o que foi que ele perguntou? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, qual que é a estratégia de Satanás desde essa época e até o dia de hoje? É tentar fazer a gente não acreditar no que Deus diz, né? Quando Deus faz uma proibição pra gente, aí Satanás vem e tenta, não, mas não é bem assim como Deus disse. Deus não sabe de nada. Ele tá querendo privar você de uma coisa melhor, de um prazer maior. Então aqui ela disse, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vocês abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui ela estava mentindo, tá? Porque Deus, ele é conhecedor do bem e do mal, só que ele não precisa da prática para isso. Entendeu? Aqui, a partir do momento que se ela tomasse do fruto e eles viessem conhecer o bem e o mal, eles iam conhecer o bem e o mal através da prática do bem e do mal. Vendo a mulher, então a tentação entrou no coração dela. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, então aquela árvore ela estava sempre ali. Então não se sabe quanto tempo desde a criação que foi aparecer a serpente, mas a árvore estava sempre ali, nunca chamou tanta atenção da Eva, mas daí veio Satanás ali, falou com ela, e daí de repente aquela árvore se tornou boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então ela nunca tinha se dado conta da formosura daquela árvore até que veio Satanás e plantou essa dúvida a respeito das palavras de Deus no coração dela. Então esse versículo aqui é provavelmente... Eu chego a me emocionar. Desculpa. Esse versículo aqui é provavelmente o versículo mais triste da Bíblia, tá? E é a razão da queda do ser humano. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então eles perceberam que eles resolveram, eles mesmos resolveram o problema e fizeram umas cuequinhas ridículas, umas tanguinhas ridículas de folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então eles ouviram que Deus estava andando por ali, porque Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele, tá? Para ter um contato íntimo com ele. Então Deus ia todo final de tarde, ia visitar o ser humano e conversava com o casal, que era a sua criação. Então vocês veem qual que é a primeira coisa que aconteceu com o ser humano depois que ele pecou. Ele se escondeu de Deus. Ele correu para longe da presença de Deus. Ele ficou com vergonha de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então você vê que desde o primeiro ser humano, quando faz uma coisa errada, quando peca, não assume a responsabilidade. Assim como nós não assumimos. A gente coloca a culpa em todo mundo. Que ele colocou a culpa em Deus, ó. A mulher que me deste por esposa. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha feito nada de errado. Então, botou a culpa até em Deus. Mas ele mesmo dizer: não, fui eu que comi. Fui eu que comi porque eu quis. Isso a gente faz até hoje, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, a mulher também não assumiu a responsabilidade. Ela jogou a culpa para a serpente, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, por isso que normalmente a cobra ela pica a gente no calcanhar, né? E a gente mata a cobra pisando na cabeça dela. Mas essa aqui é a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus, porque aqui Deus não estava amaldiçoando só a serpente, ele estava amaldiçoando Satanás, que estava influenciando a serpente, tá? Então, a descendência da mulher que haveria de vir era Jesus. Ele feriria a cabeça de Satanás, ou seja, ele esmagaria Satanás, e ele lhe feriria o calcanhar, que é quando Jesus foi crucificado, né? Ele feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagou a cabeça dele. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a beleza da criação se encerrou aqui, né? Tipo, antes o trabalho ele era gostoso, ele era prazeroso. A partir daquele momento aqui, o trabalho passou a ser um fardo, né? E a partir daquele momento, com o suor do rosto, o homem ia colher o fruto do seu trabalho, ia comer, ia se sustentar. E maldita é a terra por tua causa. Ali nasceu todo tipo de espécie de espinho e ervas daninhas. E ali toda a terra se revoltou, né? Toda a terra ela foi amaldiçoada, por isso que existe todo tipo de desastres naturais, né? Enchentes, vulcões, furacões e tudo quanto existe de desastre e tragédia natural aconteceu por causa do pecado de Adão e porque a terra foi amaldiçoada por causa dele. Mas aqui então, aqui agora para explicar o que foi que aconteceu quando Adão comeu a árvore. Ele desobedeceu a Deus, então ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, santo e puro, e ele ia permanecer santo e puro. Só que quando ele comeu, ele desobedeceu a Deus, ele se tornou um pecador. E a partir do momento que ele se tornou pecador, quando ele se reproduzisse, ele ia começar a reproduzir outros pecadores como ele era. Então nós que somos descendência dele, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos debaixo da condenação do pecado. Por causa disso, muita gente acha que a gente é pecador porque a gente peca. A verdade é o contrário, a gente peca porque a gente é pecador. A gente já nasce debaixo do pecado. Então, aqui nesse momento, o ser humano ele perdeu o livre-arbítrio. O que é arbítrio? Arbítrio significa, para ser árbitro, né, de alguma coisa, a pessoa tem que ser neutra, né, para poder realizar as melhores decisões, as melhores escolhas, ela tem que ser neutra. Mas a partir desse momento, o ser humano ele passou a ser influenciado pelo pecado.
Então a gente sempre pende pro que é mal. A gente sempre pende para os maus pensamentos, a gente sempre pende para as más palavras, para as más atitudes. Então a gente não tem mais o livre-arbítrio. A gente sempre vai pender para aquilo que é mal. É claro que isso não torna o ser humano isento, né, da responsabilidade pelos seus atos, mas a gente não consegue mais... A gente não conseguiu mais se livrar da influência do pecado, né? Graças aos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. Nós somos descendentes deles e somos pecadores como eles foram. E ali, quando Deus disse para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria, ele não estava falando exatamente da morte física, tá? Por causa que, para vocês verem como ele comeu, ele não morreu, né? Mas existem pelo menos 3 tipos de morte da qual a Bíblia trata. E o primeiro tipo de morte a que Deus se referia é a morte que foi possível presenciar ali. Quando ele comeu, ele sentiu vergonha de Deus e ele se afastou da presença de Deus. Então Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele. Quando o ser humano pecou, ele correu para longe da presença de Deus. Então essa é a primeira morte, é o afastamento da pessoa de Deus. É a morte espiritual. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a nossa morte física, né? Quando não tem mais vida no nosso corpo e a gente morre. E a terceira morte, que é a morte eterna, né? Que é a condenação ao inferno. Então nós fomos condenados. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. E a morte continua agindo até o dia de hoje. Em todas as pessoas, né? E por causa da condenação que ele trouxe sobre a humanidade. É por isso que a gente precisou que Deus resolvesse esse BO, enviando o filho dele e pagando essa dívida que nós mesmos não poderíamos pagar, né? Porque se eu morro, eu tô pagando só pelo meu pecado, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula eu já vou explicar como é que se deu essa solução que Deus achou para livrar a humanidade e livrar a terra da maldição que os nossos primeiros pais trouxeram sobre nós. Mas aqui você já deu para entender bem por que a gente já nasce condenado e por que é necessário um Salvador, por causa que nós já nascemos já com essa natureza de pecado em nós, já todo ser humano que nasce. Então não é possível nós agradarmos a Deus por nós mesmos. Nós já nascemos afastados dele, nós já nascemos longe da presença dele por causa da influência do pecado. Nós mesmos não, se não for Deus agindo primeiro, procurando, assim como Deus veio procurar o homem no jardim e perguntar onde ele estava, o homem ele não vai buscar Deus, ele foge da presença de Deus. E esse é o principal tipo de morte, é uma morte que todos nós já nascemos nesse estado de morte espiritual. Nós nascemos longe do nosso Criador, nós nascemos querendo viver longe dele. Então, mas é isso, até a próxima aula. Na próxima aula eu vou explicar como se deu o processo para reverter essa situação, qual que foi a solução maravilhosa que Deus deu para resolver esse problema que o pecado trouxe para o mundo e a condenação a todos os seres humanos. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que Deus abençoe o seu dia, seu final de semana. Fiquem na paz de Cristo.